Eu acho que há uma distorção de base aí, eu insisto. Nós temos um Código Penal. Sim. Tem ali crimes, né? Imputações criminais. Temos um conjunto de leis também que punem comportamentos indevidos, ações indevidas, eventualmente não no Código Penal. Enfim, nós temos um conjunto de coisas que, e essas coisas se chamam crimes, praticados em qualquer lugar. Sim. Por alguma razão, esses comandantes dessas grandes empresas e alguns ditos liberais brasileiros, que liberais não são só uns reacionários idiotas, acreditam que a rede livra as pessoas da imputação criminal, porque tudo que entra na rede vira liberdade de expressão. De sorte que a liberdade de expressão vira sinônimo de crime. E não, são coisas diferentes. E parece que as empresas resistem a entender essa diferença. Resistem porque é o faturamento? Seguramente. É uma concepção ideológica, é o quê? Seguramente. É porque dá lucro você estimular esse engajamento, essas palavras soltas ao vento, sem uma preocupação com as repercussões. Porque, para mim, não é só a palavra, o problema é o dano que aquela palavra pode produzir. É aqui que está a responsabilidade. E aí o temor da responsabilização civil. Quando produz dano, tem que ter responsabilidade quem deu causa àquele dano. E se foi feito um uso malicioso da rede, com consórcio com a rede conhece aquele conteúdo, porque não vai dizer, eu não conhecia. É evidente que conhece, mas ainda assim, o que nós estamos propondo é o seguinte, quando for notificada, não estamos nem exigindo que ela antecipadamente... O que aconteceria com Orson Welles hoje? Quando ela for notificada. Para você que não sabe, o Orson Welles, que ano foi? O ano eu não sei, mas você está falando da Guerra dos Mundos? Guerra dos Mundos. Então, esse cineasta, esse intelectual americano, vai para a rádio e diz que os alienígenas acabaram de invadir a Terra e que estavam matando gente. Gente pulou da janela, gente bateu o carro. Tem dúvida de que a rádio seria responsável por um radialista que contasse uma história fajuta dessa? Aliás, a imprensa não é livre de responsabilização civil. Exatamente. A imprensa não é livre. Mas nós não somos imprensa. Mas espera aí, mas realmente não tem nenhuma forma de seleção? Eu não sei como são os algoritmos. Claro. Porque por que não dá transparência? Se a imprensa tem... Porque nós da imprensa, e eu estou aqui, eu estou fazendo um programa que está sendo transmitido pelo YouTube, que é do Google. Que presta um serviço, como disse o Reinaldo, público. Isso. Absolutamente indispensável. Importantíssimo. Né? E não estamos difamando ninguém, não Não, estamos atacando não é isso ninguém. não. Exercendo direito de divergência. E tentar convencer. Agora, eu sou da imprensa também. Eu sou colunista, no caso. Mas eu faço rádio. Eu seleciono as coisas que eu mando para o rádio, claro que eu seleciono. Tem edição. Mas eu sou responsável por aquilo que eu digo e a rádio é corresponsável. Se eu cometo ali um crime grave, uma ofensa grave, não só eu sou responsabilizado, o senhor sabe disso, como a rádio também, que pode até ser retirada do ar porque é uma concessão pública. Não é? Então, a imprensa, ela é responsável, ela pode ser responsabilizada do ponto de vista civil. Por que é que as redes não? Eu não escolho quem vai, eu apenas abrigo. Infelizmente, não é verdade. Porque ela direciona a audiência, ela direciona o consumo ou não. E olhe que a nossa linha está leve, porque no debate que nós fizemos aqui, eu vou falar o nome dele porque ele falou publicamente isso, não tem problema. Eu fiz debate com o ministro Alexandre de Moraes e ele argumentava, Orlando, o principal é equiparar as redes sociais aos veículos de comunicação. E eu relativizava, falei, ministro, o problema é que tem aspectos singulares das redes sociais. Sim. Então, uma equiparação mecânica não é razoável. Mas, no texto, tem um aspecto que eu equiparei, para efeitos do artigo 22 da Lei Complementar 64, que é a lei que fala sobre quem é elegível, quem não é elegível. É a lei que fala sobre abuso do poder econômico, abuso do poder político e abuso no uso dos meios de comunicação. Isso. Aqui, na minha visão, foi o meu argumento para ele, cabe. Porque aqui pode haver abuso no uso das redes sociais. Se houver abuso, pode ser equiparável no eventual processo judicial. Então, esse debate da responsabilidade é o centro, e eu insisto, não é razoável.
se ganhar dinheiro para mandar uma mensagem mais longe e não ser responsável. Um amigo do nosso doutor Valfrido Arde, professor Ricardo Campos, professor importante da Universidade de Frankfurt, que também atua aqui, aqui no Brasil, aqui no escritório e tudo, ele falou para mim, numa conversa que teve com a liderança política proeminente, que ecoava o argumento da Meta. Falou, mas vem cá, mas se uma rádio ou uma TV anunciar um sofá e o sofá tiver defeito, você vai dizer que a culpa está no anunciante, mas não é sobre o anúncio do sofá nem de uma xícara de café. Nós estamos falando de alguém que está publicando um conteúdo que incita um crime. Que está... Saiu no emissora de TV esses dias um determinado aplicativo que estava estimulando meninas a cortar o seio, percebe? E há muitos outros crimes sendo praticados. É a festa da Selma, do 8 de janeiro, tomar de assalto o Palácio do Planalto, isso. 8 de janeiro. Isso é crime. Com cobertura ao vivo, transmitido em tempo real, de gente incentivando a invasão, e aquilo estava ao vivo. E era do conhecimento das empresas. E tinha isso. Assim como tem hoje lives incentivando a luta armada no campo. Ah, nós não gostamos do MST. Ok, não gostamos do MST. Qual é a resposta? Tem de se armar e tem de atirar. É isso? A legislação brasileira autoriza esse tipo de coisa? Não autoriza, isso é crime, ainda que você não goste do MST. Então você vai lá e diz, lei para MST e tal, porque nós temos leis que podem coibir a invasão, punir invasores. Agora, você está pregando o quê? Você está pregando como aquele cara do aplicativo, ah, não, ele estava assaltando, vou lá, atropelo o cara, fico com o carro em cima do cara e digo, aí, tá bom, faz o L aí. É isso? É a lei do cão? E tem um detalhe que a gente não pode esperar um drama novo para motivar uma votação de uma lei como essa. Todo mundo ficou chocado, numa escola. Todo mundo ficou chocado em Santa Catarina, com aquele brutal assassinato das crianças. Ou a professora aqui de São Paulo, aqui pertinho na Vila Sônia. Né? Eu lembro, e eu usei como referência muitas vezes, um artigo publicado por Mark Zuckerberg, no Washington Post, logo depois daquele massacre numa mesquita na Nova Zelândia. Sim. Chocou o mundo, a Nova Zelândia reagiu de modo enérgico, e ele escreveu um artigo, tá aí, dá um Google, vamos chegar lá. Para quê? Para ver ele dizendo, é necessário a regulação das redes sociais para o bem da democracia e para o bem da vida social. Assinado Mark Zuckerberg. Então, esse é o nosso desafio. Agora, evidentemente que você não faz omelete sem quebrar os ovos. Evidentemente que aqui, acolá, será necessário ajustar o modelo de negócio. E eu volto a dizer, é uma ferramenta maravilhosa para a vida, mas tem um efeito colateral. Nós queremos enfrentar esse efeito colateral, para que essa ferramenta seja plena. E antes que digam que essa frase que o deputado citou é do Stalin, não é do Stalin, tá? Não se faz omelete sem quebrar ovos, na verdade, é de um poeta, da mulher de um poeta russo, não é do Stalin, portanto, tem um endosso democrático. Eu pensei que era do cozinheiro.